O tiro saiu pela culatra. Pois é, meus amigos. Paulo Gonet, o senhor Procurador-Geral da República, indicado por Lula, tentou, mas não rolou. Eles queriam protelar, adiar o inevitável. E ele ainda tá tentando, viu? Então, olha só. A tentativa de Paulo Gonet, ele recebeu essa ordem de alguém, a gente sabe muito bem quem. Aquela reunião entre o Lula e o advogado do seu filho, o Lulinha, não foi por acaso. Horas depois, o Gonet tentou tirar do Mendonça as investigações que pesam sobre Lulinha e mandar para a primeira instância, alegando que não tinham foro por prerrogativa de função. Bom, a Débora do Batom, por acaso, tinha foro por prerrogativa de função? Aliás, a Daniela Lima, a Mortadela Lima, né, e outras jornalistas militantes por aí estão dizendo que o Lulinha não tem foro privilegiado, realmente não pode responder no Supremo. A Débora do Batom tinha foro privilegiado? Bolsonaro, acusado de um golpe que nunca existiu, condenado pelo STF, não era mais presidente, tinha foro privilegiado? As centenas, milhares de pessoas do 8 de janeiro presas, condenadas por um golpe que não existiu, tinham foro privilegiado? Pois é. A intenção, olha só, não é, claro, é blindar o Lulinha, mas a intenção não é acabar com o processo, não é encerrar essa ação que pesa sobre ele, não. Escrevam, anotem o que eu vou falar agora. O Lulinha, ele será preso, não tem como ele escapar dessa, tá? Bom, vai vir a condenação e vai vir aí a decretação de prisão. Se ele vai voltar ao Brasil ou não é uma outra história, mas haverá a decretação de prisão do Lulinha. Ele será preso, ele não vai escapar disso. O que o Gonet queria era ganhar tempo, era mandar para a primeira instância, porque aí o processo ia começar do zero, ia colher depoimento de testemunhas, provas, oitivas, julgamento, não sei o quê, e aí, meu amigo, a eleição já passou. Então, qual é a intenção? É ganhar tempo e fazer com que o objetivo seja concretizado, atingido. O Lula reeleito, essa é a intenção. Depois do Lula reeleito, meu amigo, ó, já vai estar no poder mesmo, aí eles fazem o que quiserem, aí o Lulinha pode ser preso, não tem problema nenhum. Aí o Lula fala que o Lulinha, na verdade, é adotado, né? Adotado não, é filho do Bolsonaro e tá tudo certo. Mas a questão é que o Mendonça percebeu a jogada e falou, não vai rolar não, vai ficar aqui. Vai ficar aqui e anotem, a prisão do Lulinha, a decretação de prisão vai sair antes da eleição, isso vai acontecer. E se Deus quiser, vai acordar muita gente, porque tem gente ainda pensando que não tem nada a ver com o Lulinha, ele é inocente, meu Deus do céu, aonde essa gente tá? Mas tudo bem. O ponto é o seguinte, o Gonet, ao fazer isso, ele obrigou o Mendonça a expor os nomes das autoridades com foro por prerrogativa de função que embasam a investigação no STF. É isso aí. O Mendonça agora vai ter que expor. E a gente sabe que essas pessoas estão ou estavam até pouco tempo atrás no governo Lula, ministros de Estado, que estão envolvidos ali em todo esse esquema, pegos nas mensagens enviadas, né, que agora a PF está expondo, e que, portanto, quando isso for exposto pelo Mendonça, vai ser uma verdadeira bomba, meu amigo. Porque essas pessoas, como eu disse, ou estão ainda no governo ou estiveram até pouco tempo atrás. Então não vai ter como se desvencilhar disso. Na minha avaliação, foi uma medida desesperada que eles tentaram, mas não vão conseguir, né? Não conseguiram da primeira vez e não vão conseguir agora. Bom, além disso, a gente ficou sabendo do seguinte, um contrato de 626 milhões no Ministério da Saúde para comprar produtos aí à base de maconha, né? Princípio ativo da maconha, o canabidiol. E aí esse contrato, 20% do valor dele seria para Roberta Lucinger e para o Lulinha. É isso aí, 20%, ou seja, 10% daria 62 mil, 120 e poucos milhões iriam para eles. E algumas mensagens interceptadas também mostraram que a Roberta estava na expectativa de ganhar 100 milhões naquele ano, né? Acho que era 2024, 100 milhões, só ela, modesta. Cara, é impressionante como tem gente que ainda defende o PT e essa corja. 100 milhões, né? E aí, tem gente falando, mas esse contrato aí não aconteceu, foi só uma tentativa, que não sei o que, não foi para frente o contrato, sem licitação, vale ressaltar, né? Bom, não aconteceu. E o golpe aconteceu? Não, né? O que falam que foi uma tentativa de golpe. Ora, se foi tentativa, aí prenderam com base em uma tentativa de algo que, na minha avaliação, não aconteceu. Mas se prenderam por tentativa, tentaram aí fraudar um esquema de 600 e poucos milhões, cara, no Ministério da Saúde.
Então, prende eles também. E aí? Pau que dá em Chico tem que bater em Francisco. Tentativa só vale quando é pra direita. Pra esquerda não vale, é isso? Não, só tentou, então não é corrupto. É impressionante, cara. Olha o raciocínio do pessoal. Aí mensagens também mostram que o Lula ofereceu cargos para Roberta Lussinger. Cargos. Bom, por que ela ia aceitar um cargo onde ela ia ter que trabalhar de segunda a sexta e ganhar ali 30, 40 mil por mês, se ela estava na expectativa de ganhar 100 milhões só naquele ano? Pra quê? Pra quê? Entendeu? Mas o fato é que ele tá ali, ó, loteando cargos. Escolhe o cargo que você quiser. Quando me perguntam, Dei, por que tem tanta gente incompetente no governo federal, nesses cargos aí de alta relevância? O Haddad? Porque eu respondo o seguinte, cara, imagina o seguinte, você tem ali uma cambada de gente que sabe dos seus esquemas, que já foi envolvido aí em esquemas que você promoveu. Então o que acontece? Você tem que manter essa gente perto, né? Você tem que dar um cala-boca, você tem que dar cargo, você tem que dar influência, tem que dar dinheiro, porque senão as mensagens elas vazam, né? As informações elas vazam. Então tem que manter essa gente aí. Porque se cair, cai todo mundo. Então vai todo mundo se blindar, vai todo mundo negar. É assim que funciona, meu amigo. Mas eu tô falando da Suíça, não tô falando do Brasil não, tá? Então vamos lá. Outro ponto importante é que a mansão que o Lulinha ficava aqui no Brasil, né, lá em Brasília, era de quem? Pois é, a mansão que o Lulinha ficava era alugada por uma testemunha do sítio de Atibaia. Ah, meus amigos, mas não existem coincidências na política, principalmente se tratando do PT, viu? A mansão que o Lulinha ficava aqui no Brasil pertence a uma testemunha do sítio de Atibaia. É isso aí. Durmam com essa, petistas. O sítio não era de Atibaia, o triplex não era do Lula. Aliás, o sítio não era do Lula, o triplex não era do Lula. Bom, as coincidências mostram que sim, né? Essa é a questão. Bom, e vale lembrar também que a Roberta Lussinger, essa que eu vou mostrar o vídeo pra vocês aqui, cara, esse vídeo aqui dá vontade até de vomitar, mas dá nojo, mas vocês têm que ver, tá? Ela disse que não ia cair sozinha. Lembra, no início dessas investigações, lá na CPMI da INSS, quando o governo mesmo atuou para blindar, para barrar, para sepultar a CPMI da INSS, ela disse que não ia cair sozinha. E aí, misteriosamente, as coisas aconteceram, né? Olha só o que ela falou aqui. Vai investigar a fundo como eram feitos esses contratos, as legalidades, né, para saber se não houve aí, né, toda esse tráfico de influência. E há muito olho nu, isso mais parece até lobby, né, que é proibido no Brasil, ou seja, você abre uma corretora de publicidade, aí você tem alta penetração dentro de um governo, e aí faz o bem bolado ali e ganha com isso. É muito estranho. Onde tem Lira, onde tem bolsonarismo, onde tem toda essa gente, a gente sempre fica assustado com a criatividade, né, que eles têm em gerar negócios, né, bilionários, milionários a curto prazo. Então é espantoso ver. Rapaz, é impressionante o nível de disfarçatez que essa gente tem. Mas óleo de peroba pra essa Roberta Lussinger. Parecia até que ela tava falando dela mesma, né? Mas não, ela tava dizendo que era o bolsonarismo que fazia lobby, tráfico de influência. Cara, mas se houvesse uma vírgula ali de indício de corrupção, a mídia, o sistema, que já reviraram a vida do Bolsonaro, do filho dele, dos pés à cabeça já teriam descoberto alguma coisa. Nunca houve sequer denúncia, porque não há corrupção, não houve corrupção no governo federal, no âmbito de Jair Bolsonaro. Agora, só o que a gente vê é isso, corrupção, para todos os lados, em todos os sentidos, em basicamente todos os ministérios, não é? Bom, eu peço que vocês compartilhem muito esse vídeo, porque as pessoas precisam saber quem é essa gente. Sempre que o PT está no poder, tem escândalos de corrupção vindo à tona. E não é por acaso, não é coincidência. Gostando ou não de Bolsonaro, não teve um escândalo de corrupção durante a sua gestão. Então, apoiar essa gente não é mais inocência, é cumplicidade. Você é cúmplice se apoia o PT a essa altura do campeonato. E é contra isso que eu quero lutar lá em Brasília. Por isso eu peço o seu apoio, peço o seu voto de confiança. Eu sou candidato a deputado federal aqui para São Paulo e o meu número é 2004.
Cabo Deicon Silva, rumo a Brasília, e eu conto com vocês, conto com a sua ajuda, tá bom? Já anota aí pra você não esquecer, tá? Em breve eu vou divulgar o material pra vocês, calma que tá saindo ainda, tem muita coisa boa por vir. Vocês vão saber das minhas propostas, das minhas ideias e projetos pra trabalhar lá em Brasília, tá? Mas já anota aí a colinha, ó, porque esse ano serão 6 candidatos, né? Porque vocês vão votar. Então, primeiro, a ordem é essa: deputado federal, deputado estadual, senador 1, senador 2, governador e presidente. É muita gente, vai precisar aí de uma colinha. E já anota o meu número aí, tá bom? 2004, Cabo Deicon Silva, deputado federal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.